Células-tronco para tratar disfunção erétil. Ouvimos muito sobre o uso da célula-tronco na medicina regenerativa, como uma solução para a disfunção erétil. Mas isso realmente funciona? É isso que eu vou responder hoje. Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, pesquisador, médico, especialista em urologia e andrologia, e hoje vamos saber um pouco mais sobre células-tronco no tratamento da impotência masculina. Pense na célula-tronco como um super-herói, um microscópico, do nosso corpo, capaz de reparar tecidos danificados. Essas células incríveis podem se transformar em diferentes tipos de célula e têm o poder de revitalizar tecidos lesados. Entre as mais estudadas estão as células-troncos mesenquimais, encontradas em locais como medula óssea e tecido adiposo, quer dizer, a gordura, que podem se fundir com células danificadas, liberar substâncias que estimulam a regeneração dos tecidos e até transferir componentes essenciais para outras células. Além das suas propriedades regenerativas, as células-tronco mesenquimais têm efeitos anti-inflamatórios e promovem a formação de novos vasos sanguíneos, essenciais para reparar tecidos. Isso é especialmente relevante para tratar disfunções eréteis, onde uma boa circulação é fundamental. Nos últimos anos, pesquisas têm mostrado resultados promissores. O primeiro estudo clínico importante, realizado em 2010, abriu portas para esta possibilidade. Apesar disso, os desafios ainda são muitos, incluindo altos custos, dúvidas sobre a eficácia e segurança da utilização dessas células. Como a célula tem o potencial de se transformar em qualquer outro tipo de célula, há o risco de se transformar também em células cancerosas. Por isso é que os médicos querem resultados consistentes, de longo prazo, para saber se realmente isso é seguro. Atualmente, a terapia com a célula-tronco ainda é considerada experimental na área da medicina sexual masculina. Pesquisas sugerem que injeções diretas de célula-tronco podem ajudar a restaurar tecidos penianos, melhorando então a função erétil. Elas podem liberar fatores que reduzem inflamações e melhoram a circulação sanguínea, essenciais para uma ereção saudável. Eu vou listar agora as principais células-troncos utilizadas e os seus resultados específicos de cada tipo de publicação. Primeiro, a gente vai começar falando sobre a célula-tronco dos tecidos adiposos, da gordura, que em geral o médico vai lá, faz uma lipoaspiração, tirando um pouco da gordura do paciente, processa essa gordura, transformando então em células-tronco. Os estudos mostraram melhorias na função erétil em pacientes com disfunção erétil, especialmente relacionadas ao diabetes e após uma prostatectomia radical, que é um tratamento cirúrgico para o câncer de próstata. Os tratamentos variaram em métodos de aplicação, dosagens e combinação com outros tratamentos, como o plasma rico em plaqueta, mostrando resultados promissores em termos de recuperação da função erétil. E aí vamos para um outro tipo de células-tronco, que são as células-troncos derivadas da medula óssea. Pesquisas indicam segurança e melhoria significativa na função erétil de pacientes tratados com células-tronco da medula óssea, incluindo aqueles com disfunção erétil após o tratamento do câncer de próstata, o pós-prostatectomia radical, e relacionados também ao diabetes mellitus. Os estudos evidenciaram uma melhoria na função erétil e dureza da ereção. E aí vamos então para um outro tipo de célula-tronco, que são as células-troncos do cordão umbilical e da matriz placentária. Artigos apontam o potencial das células-troncos do cordão umbilical e matriz placentária no tratamento da disfunção erétil, com melhoria nos scores de função erétil e outros parâmetros de avaliação. Embora ainda necessitem de mais estudos, essas abordagens mostraram melhoria na recuperação da ereção e na dureza peniana. Outra fonte de célula-tronco foram exploradas,
como fontes alternativas para célula-tronco, como a mucosa oral da boca, ou então a polpa dentária do próprio dente do paciente, para tentar então extrair essa célula-tronco. Esses estudos injetando essas células extraídas de formas alternativas para o tratamento da função erétil também mostraram uma melhoria significativa na função erétil, destacando então a diversidade de fontes potenciais para você conseguir célula-tronco para um tratamento. Então, a terapia com célula-tronco emerge como uma opção promissora para o tratamento da disfunção erétil orgânica. Os estudos pré-clínicos e clínicos indicam resultados encorajadores na restauração da função erétil em casos resistentes de tratamentos convencionais. No entanto, a variabilidade das técnicas utilizadas e a falta de um grupo controle em muitos desses estudos dificultam a avaliação comparativa entre as terapias. Apesar disso, os perfis de segurança foram favoráveis aos efeitos adversos, quando então utilizamos a célula-tronco para esta finalidade. Atualmente, não existe uma recomendação específica sobre a terapia de célula-tronco nas diretrizes das sociedades, como a Sociedade Europeia de Urologia. Já a Associação Americana de Urologia considera a terapia de célula-tronco como um método investigativo para homens com disfunção erétil. Em resumo, existem estudos iniciais que mostram resultados positivos quanto à eficácia e segurança do uso da célula-tronco em pacientes com problemas de disfunção erétil, indicando que essas células podem ser uma opção de tratamento para estes casos. Porém, é importante destacar que as provas que temos até agora são bastante limitadas. Isso se deve à baixa qualidade de alguns estudos, às diferenças nos métodos utilizados, às dúvidas sobre o real benefício desses tratamentos e a falta de informação sobre efeitos a longo prazo. Sendo assim, o tratamento com células-troncos ainda está sendo estudado e deve ser considerado apenas como experimental. Então, você não deve fazer isso fora de um estudo, de um contexto de pesquisa. Mais estudos, então, são necessários para entender melhor esse tratamento, padronizando também os tratamentos para ter recomendações claras, baseadas em evidências sólidas. Finalmente, incorporá-lo de maneira segura e eficaz na medicina nossa do dia a dia. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e mandar as suas mensagens nos comentários. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo vídeos para você. Até o próximo vídeo!